Paz do Senhor, irmãos. É um prazer nós estarmos juntos nesta manhã para refletirmos sobre a palavra do Senhor. Essa palavra que é o manual de regra e fé do cristão. Essa palavra que, à medida que nós somos nutridos por ela, nós podemos realmente crescer e possuir maturidade espiritual. Então é essa palavra que nos faz conhecermos mais ao Senhor Jesus, sabemos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, é ela que nos transforma, é ela que nos ensina os preceitos e princípios que são agradáveis ao Senhor, e é ela, como diz lá em Efésios no capítulo 6, que é a espada com a qual nós iremos batalhar contra as investidas de Satanás. O próprio Jesus, ao ser tentado no deserto pelo diabo, ele usa a palavra de Deus para rebater as investidas de Satanás, as propostas e tentações que ele fez a ele. Por isso, queridos, a palavra de Deus ela é tão importante para o cristão. E eu gostaria, nesta manhã, de que nós pudéssemos refletirmos juntos sobre como nós temos recebido a palavra do Senhor. Sabe, eu tenho ficado muito preocupada nesses últimos dias, porque nós temos muita facilidade de ter acesso à palavra de Deus. Você já parou para pensar nisso? Como é que a palavra de Deus tem sido, no nosso caso, no caso do Brasil, de fácil acesso? Então nós temos várias versões da Bíblia, nós podemos entrar em livrarias, comprar aí a Bíblia da mamãe, a Bíblia do papai, a Bíblia do adolescente, a Bíblia do ministro, a Bíblia pentecostal, várias Bíblias de estudo, a Bíblia da mulher que ora, a Bíblia da mulher de fé. E aí nós temos várias versões, temos a versão atualizada, temos a versão corrigida, temos a Bíblia Mensagem, temos a nova tradução da linguagem de hoje e temos vários e vários outros tipos de Bíblia que nós podemos utilizar, não é mesmo? Também nós temos facilidade de ter acesso a vários tipos nas mídias sociais, a palavras e conteúdos que nos são repassados, né? Seja pelo YouTube, como aqui nós estamos fazendo, seja pelo Instagram, seja por grupos de WhatsApp que você participa e recebe áudios, muitas vezes de devocionais. E isso pode facilmente nos levar a incorrer em dois erros. O primeiro deles é de nós não valorizarmos adequadamente a palavra de Deus, já que nós temos aí abundância de acesso a ela. E como seres humanos que somos, muitas vezes a nossa tendência é não valorizar aquilo que está disponibilizado para nós e está aí abundante. Como está muito presente no nosso cotidiano, acaba sendo só mais uma coisa que nós temos e nós realmente não paramos para nos aprofundar e refletir sobre a palavra de Deus. Ou fazemos isso como uma coisa corriqueira, né? Como um hábito também, que não é um hábito espiritual, mas apenas um hábito religioso. Também um outro problema que nós podemos nos deparar, um erro que podemos incorrer, é de, ao recebermos a palavra de outrem, nós não estarmos aí aprofundados no conhecimento dessa palavra por nós mesmos, pela nossa prática devocional, pelo nosso empenho em conhecer a palavra, nós podemos facilmente ser induzidos a erros teológicos, acreditar em inventos de doutrinas que são prejudiciais para nós e que são enganos do inimigo. Porque é assim, queridos, pessoas que vão estar falando de coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, mas só quem tem discernimento espiritual e conhecimento e vivência da palavra é que vai ter discernimento. O Senhor Jesus ele nos falou sobre isso, né? Que muitos viriam no nome dele, fazendo e falando coisas em seu nome, mas que nós tivéssemos aí cuidado com essas pessoas, porque nós precisamos estar atentos à voz do bom pastor, né? Jesus disse em João, no capítulo 10, que as minhas ovelhas
conhecem a minha, me ouvem e conhecem a minha voz. E nós precisamos conhecer a voz do Senhor. E isso fala da nossa intimidade com Deus, de nós termos a prática de lermos a palavra, de pedirmos ao Espírito Santo que fale conosco. Mas hoje eu queria refletir aqui com vocês sobre a parábola do semeador, que é uma parábola muito conhecida, está escrita lá em Mateus, no capítulo 13. Depois também essa mesma parábola é repetida nos chamados evangelhos sinóticos. Então, em Marcos, no capítulo 4, e Lucas, no capítulo 8, também você vai encontrar essa parábola. E ela é bastante conhecida, porque nela, Jesus, ele vai exatamente falar sobre o que é a palavra de Deus e quais são os tipos de coração que recebem essa palavra. Então, nesta manhã, eu gostaria de refletir com vocês exatamente sobre isso, né? Que é o tema proposto para hoje. Qual é o tipo de solo tem sido o seu coração? O meu e o seu coração para a palavra de Deus, né? Apesar de a passagem da parábola estar em Mateus, no capítulo 3, versículos 1 ao 9, a explicação, ela começa aí a partir do versículo 18. E é interessante observarmos isso. Então vamos ler a palavra de Deus, que diz assim a partir do versículo 18. Escutai vós a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem um maligno e arrebata. E o que foi semeado no seu coração, este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tendo raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, apesar dessa passagem ser bastante conhecida, nós gostaríamos de refletir sobre ela nesta manhã. Então, nessa passagem, o Senhor ele nos ensina claramente que a semente é a palavra de Deus. E a palavra ela é sempre a mesma, né? Ela não muda, ela é imutável, ela é única e verdadeira. Mas o que muda são os tipos de solo sobre o qual essa palavra ela cai. Ou seja, os corações que recebem essa palavra é que são distintos. E é interessante a gente observar que, apesar de haver 4 tipos de solos ou corações nos quais essa palavra cai, apenas em uma delas essa palavra ela vai frutificar. Isso, irmãos, trouxe para mim um questionamento, né? Como é que o meu coração tem recebido a palavra de Deus? Como é que eu tenho tratado essa palavra? Será que eu tenho regado, nutrido realmente? Será que o meu coração tem sido um ambiente favorável para que a palavra de Deus se desenvolva, para que eu realmente entenda qual é a vontade do Senhor e seja revestido pela palavra de Deus? É muito interessante nós nos fazermos esses questionamentos, porque sabe que a palavra de Deus tem sido alimento para mim, para você? Será que ela tem achado nos nossos corações um terreno fértil para que ela se desenvolva e frutifique? Será que nós temos buscado da parte de Deus entendimento a fim de que essa palavra seja plenamente conhecida por nós e praticada por nós? É o que eu gostaria de refletir um pouco com vocês, né? Então, se nós observarmos, o primeiro tipo de solo é um tipo de solo que era duro e compactado. Um solo dessa maneira, né, para aqueles que estão aí habituados com a prática da agricultura, ou que vieram do campo, né, como eu vim, ou que tiveram horta em casa, sabem que
o preparo do solo e o solo ser um solo que esteja arado, né, é muito importante para que a semente seja realmente, se desenvolva naquele lugar, seja plantada. Então, um solo compactado e duro, ele é um solo no qual não há condições de que uma semente desenvolva da mesma maneira, né? Um coração duro, um coração onde a palavra não penetra, um coração que não está disponível a receber essa palavra, é aquele coração que ouve a palavra e ela simplesmente se vai, né? Como na parábola, as aves passam e levam aquela semente, da mesma forma, um coração que não recebe a palavra de Deus é exatamente aquele coração que o diabo arrebata facilmente aquilo que foi ministrado. A pessoa nem sequer tem condição de guardar aquela palavra. É como diz, né? A minha mãe falava muito isso. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Então, nós precisamos pensar se realmente nosso coração tem sido um lugar dessa maneira. Será que a gente tem simplesmente ouvido a palavra, mas não tem de fato deixado essa palavra germinar no nosso coração? E o inimigo, ele é astuto, irmãos, porque muitas vezes nós nos distraímos com tantas coisas que nós não temos tempo para realmente deixar essa palavra germinar no nosso coração. E aí somos presas fáceis para Satanás, porque dessa maneira ele não tem nem trabalho, porque nós não ouvimos a palavra e nós não somos libertos nem transformados daquilo que nós necessitamos, né? Então, aqui no primeiro momento, são pessoas que até frequentam a igreja, mas elas não entenderam o evangelho e não foram libertas. Mas o segundo tipo de solo é um solo que é fino e superficial, e o nosso coração também não pode, irmãos, ser um solo dessa maneira. Você sabe que os solos da Amazônia, eles não são propícios para a agricultura exatamente porque a camada de solo é muito fina, né? Muito superficial. Então, apesar de ter toda aquela floresta e ser propício para a floresta amazônica, para a agricultura, para o cultivo de alimento, para a frutificação, não é. Então, da mesma maneira, né? Quando nós estamos dominados pela nossa natureza humana, pecaminosa, como está escrito lá em Gálatas 5, pela ira, pelo orgulho, pela inveja, pelas divisões, facções, né? E todos os pecados ligados todos os pecados são descritos ali, que são obras da carne. Nós não temos condição de ter a palavra de Deus desenvolvendo em nós, né? Muitas vezes nós somos levados pelas emoções, choramos em cultos a ouvir palavras, a ouvir ministrações, mas saindo da igreja, rapidamente nós nos esquecemos daquelas palavras, porque a nossa emoção muda e como nós não somos controlados pelo Espírito Santo, mas pela nossa carne, nós nos deixamos levar facilmente pelas coisas que nos são impostas, né? Então, mesmo que haja alegria no primeiro momento em receber aquela palavra, quando vem as tentações, quando vem as provações, nós nos entristecemos com facilidade, e porque a palavra de Deus não tem raiz em nós, porque a palavra de Deus não está enxertada em nós verdadeiramente, porque quando nós estamos arraigados no nosso próprio eu, nós temos uma autossuficiência e nós não aprendemos a depender de Deus. Nós muitas vezes ficamos presos naquilo que nós achamos, naquilo que nós sentimos, naquilo que nós pensamos, e nós queremos resolver as situações a partir de nós mesmos, nós não levamos os nossos problemas diante de Deus, porque nós agimos de acordo com a nossa própria vontade. E nós sabemos que o verdadeiro cristão não anda de acordo com a sua vontade, mas ele anda de acordo com a vontade de Deus,
o Senhor Jesus, ao nos convidar, ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E nós sabemos, irmãos, que nós não podemos nada sem o Senhor Jesus. Ele é a nossa força, Ele é aquele que nos fortalece, que nos ajuda, que nos dá discernimento. E quando nós estamos firmados no nosso eu, na nossa própria natureza humana, nós queremos agir de acordo com a nossa vontade, com os desejos da nossa carne, porque a palavra de Deus diz que cada um é tentado e engodado segundo a sua própria consciência. E nós muitas vezes nos deixamos levar pelas nossas vontades, pelo que eu penso, então facilmente eu deixo de praticar a palavra de Deus e facilmente eu desisto da minha fé, porque eu não estou alicerçada na rocha que é Cristo, como diz a palavra do Senhor, mas eu estou alicerçada nas minhas próprias convicções. E isso porque eu não me deixei ser trabalhado pela palavra e me transformado por ela. Um terceiro tipo de solo é um solo que é cheio de espinho, né? E aí nós também não podemos deixar que o nosso coração seja esse tipo de solo. Por quê? Porque aquele solo cheio de espinhos, ele sufocou a palavra de Deus, sufocou a semente, que era a palavra de Deus, e impediu essa palavra de frutificar. Então, muitas vezes, queridos, nosso coração também está cheio da sabedoria desse mundo, das ideologias, né, que estão ligadas a ele. Muitas vezes nós estamos tão envolvidos pelos valores desse mundo, pelas teorias e princípios, que não há espaço para a palavra de Deus florescer em nós, não há espaço para essa palavra frutificar. E nós, apesar de estarmos às vezes muito tempo na nossa caminhada com Deus, nós não nos deixamos ser transformados. Nós damos mais valor ao que o mundo pensa e os princípios do mundo do que propriamente aqueles que estão na palavra do Senhor. Então, facilmente nós começamos a pensar, o que tem? Todo mundo faz, todo mundo pensa assim, eu também posso fazer. Não, não podemos. O verdadeiro cristão, ele conduz a sua vida pautado nos princípios da palavra de Deus. Ele renuncia ao mundo em detrimento do que a palavra diz, ele confronta o que ele ouve, seja na universidade, seja no seu trabalho, seja por meio das mídias ou de outras palavras que ele ouve, pregações, com o que está escrito na palavra. Ele pensa bastante sobre isso, por quê? Porque para ele o mais importante é ele desenvolver um relacionamento pessoal com Deus e ouvir a voz do Senhor e entender. Então, ele não vai ser levado por ideologia ou por vento de doutrina, porque ele tem discernimento espiritual e ele conhece a palavra do Senhor e ele vai querer agradar ao Pai. E é muito interessante que o Senhor Jesus ele fala isso, né? Que nós seremos amigos dele se nós fizermos o que ele manda. E se a palavra dele estiver em nós, né? Se nós estivermos realmente praticando a sua palavra, ele estará conosco, né? E é assim que nós poderemos realmente ser conduzidos na nossa vida cristã. Então, que nós possamos parar e refletir. Será que nós temos realmente andado segundo os princípios da palavra de Deus? Ou será que no nosso coração tem entrado ideologias e teorias mundanas e nós temos parado de frutificar na nossa vida cristã ou sido impedidos de frutificar porque nós temos deixado de lado essa palavra? E por quê, irmãos? Porque, na verdade, a palavra de Deus, ela só pode frutificar em nós se ela estiver realmente nos nossos corações. Olha o que diz lá em Gálatas 4, no versículo 9, sobre isso. Gálatas 4, capítulo 9, no versículo 9 diz assim: mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres
aos quais de novo quereis servir. Paulo aqui estava exortando, né, exatamente os judeus que tinham voltado para a prática da lei, achando que aquilo queria salvá-los, em detrimento daquilo que eles tinham aprendido. E nós precisamos tomar esse cuidado. Sabe por quê, irmãos? Quando nós estamos presos às coisas deste mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. É o que diz lá em Tiago 4:4. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, nós não podemos ter os valores deste mundo em nós mesmos, como princípios que norteiam as nossas vidas, porque senão nós estaremos rapidamente nos distanciando e afastando-nos dos princípios divinos para as nossas vidas. Sabe, queridos, a porta continua estreita, né? A palavra de Deus diz que a porta é estreita, né? E a porta que conduz e o caminho que conduz ao céu são estreitos e apertados, né? Difícil é passar por ele. Ao contrário, a porta que conduz à perdição, ela é larga e espaçosa. Isso quer dizer exatamente que se nós quisermos alcançar os céus, nós precisamos deixar as bagagens deste mundo, nós precisamos deixar as coisas que nos prendem a ele, nós precisamos andar pautados na palavra de Deus, porque senão nós não conseguiremos chegar até os céus. E Deus, desde o início, o que Ele tem para mim e para você é realmente um relacionamento íntimo com Ele, que nos leve a conhecê-lo de todo o coração. Se você lembrar-se, Deus tinha prazer em estar com Adão na virada do dia para conversar com ele. E esse é o prazer do Senhor, que nós estejamos junto com ele. Mas, por último, nós temos a terra, que é uma terra fértil. Que o nosso coração seja essa terra, queridos. Que a palavra de Deus, ela possa achar guarida nos nossos corações verdadeiramente. Que o nosso coração seja como aquela terra fértil, onde a palavra pode germinar, crescer, florescer e frutificar. Então, semelhante a uma planta, que nós possamos realmente ser impactados pela palavra de Deus e que as nossas vidas sejam transformadas, que nós sejamos nova criatura, que nós, como está escrito lá em 2 Coríntios 5:17, que nós possamos dizer que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, e que nós sejamos transformados na nossa maneira de agir, de pensar e de falar. Em Romanos 12:2 nos conclama isso, que nós possamos sair e deixar transformados, não nos conformamos com esse mundo, mas sejamos transformados na nossa mente, né? Para que nós saibamos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E isso, irmãos, implica mudança de comportamento, mudança de vida, mudança na nossa maneira de falar, mudança na nossa maneira de ver as coisas. Então, nós passaremos a andar por fé e não por vista, como está lá em 2 Coríntios 5:7, porque nós teremos prazer em agradar ao Senhor e os nossos pensamentos não estarão mais neste mundo. Sabe o que o Senhor fala para nós? Que nós precisamos guardar os nossos corações, porque deles procedem a fonte de vida. E mais, o Senhor falando aos discípulos diz assim: olha, não ajunteis tesouros nessa terra, ajunteis tesouros nos céus, porque onde estiver o vosso coração, porque onde estiver a vossa riqueza estará o vosso coração, né? Onde estiver o vosso tesouro estará o vosso coração. E é isso que nós precisamos fazer. Será que nós temos colocado o nosso coração realmente na palavra de Deus, em fazer a sua vontade? É ela que nos torna livres, como diz lá em João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos, irmãos, ter realmente uma mudança de vida. Isso só é possível quando nós deixamos a palavra de Deus estar em nós. É o que está escrito lá em João, no capítulo 15, quando Jesus fala que Ele é a videira verdadeira, que o Pai é o agricultor. Nós somos os ramos que fomos enxertados no Senhor. Mas nós somos limpos para frutificar, e nós só podemos frutificar se formos limpos pela palavra. Está lá em João 15, no versículo 3. E se nós estivermos em Cristo, é que nós poderemos frutificar.
Então, que nós possamos ter raízes, e raízes, elas falam de profundidade, né? Uma planta, ela precisa aprofundar sua raiz a fim de que ela se desenvolva plenamente e possa frutificar. Isso fala do nosso compromisso, da nossa intimidade com o Senhor, em dedicarmos-nos a conhecer qual é a sua vontade, em dedicarmos-nos a entender e compreender a sua palavra para que nós possamos aplicá-la em nossas vidas. Sabe, queridos, a palavra do semeador, ela nos dá lições preciosas, né? É que nós só poderemos entender os mandamentos do Senhor e os seus preceitos por meio do Espírito Santo de Deus que Ele nos dá. Está lá em 1 Coríntios, no versículos 2, do 10 ao 12. Ela só será frutífera nos nossos corações se ele for um solo que realmente é fértil e que seja propício para que ela cultive, seja próspera e frutífera, né? Como nos lembra Tiago, lá no capítulo 1, nos versículos 23 e 24, gostaria de ler com os irmãos essa passagem. Diz assim, eu amo essa passagem porque ela nos confronta realmente que cristão nós temos sido, que valor que nós temos dado para a palavra de Deus. Diz assim aqui no capítulo 1, nos versículos, versículo 22, diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então, o Tiago é muito claro aqui. Nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, porque nós seremos como alguém que olha no espelho sua imagem e depois ele se esquece como é. Então, nós precisamos, queridos, realmente praticar a palavra do Senhor. Ela é para ser praticada. Se você quer ser um crente frutífero, pratique a palavra de Deus. Eu e você precisamos realmente praticar essa palavra, viver essa palavra todos os dias. Na verdade, essa parábola, ela nos confronta, irmãos, a nos deixar ser transformados, a nos deixar ser modificados e nutridos e fortalecidos pelo poder da palavra de Deus. Eu amo a passagem de Hebreus que diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e ela é apta para discernir as intenções dos corações, né? E ela vai até a divisão de juntas e medulas, e é apta para discernir a intenção do coração. Então, essa palavra, ela modifica as nossas vidas quando nós nos deixamos ser penetrados por ela. Ela muda a nossa maneira de agir, ela muda o nosso relacionamento com Deus, ela muda o nosso relacionamento com os outros, também conosco mesmo. Porque qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e o próximo como a si mesmo. Então, quando nós somos impactados por essa palavra, nós somos transformados. E o Senhor Jesus, lá em Mateus 22, 29, ele diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Irmãos, amados, a palavra de Deus ela está disponível para todos nós. E o Senhor, ele nos convida a compreender a sua palavra. Ali, na explicação da parábola, havia dois tipos de pessoas. Ali naquela parábola havia dois tipos de pessoas. Havia a multidão que ouviu aquela palavra, mas não entendeu, porque os seus ouvidos estavam agravados, o seu coração endurecido, e eles não puderam ter suas vidas transformadas. Mas havia também os discípulos, a quem a palavra foi revelada, quem foi permitido entender e compreender para que eles fossem modificados, transformados e salvos. Então a palavra de Deus está disponível para todo aquele que realmente é discípulo do Senhor,
compreender e guardá-la no seu coração, para que essa palavra realmente seja transformadora da sua vida, da sua maneira de pensar, de viver e de agir. Queridos, nós precisamos realmente pôr em prática a palavra do Senhor. Não é a partir do nosso intelecto que nós podemos compreender essa palavra, mas não é a partir da nossa formação escolar ou da falta dela. Sabe por quê? Porque a nossa compreensão virá da nossa busca constante em conhecer o Senhor. E ele fala em Jeremias 31, 33, que se nós buscarmos a ele será achado de nós, ele nos deixará ser encontrado. Também isso estava escrito lá no livro de Isaías e várias outras passagens. Nós podemos ver que realmente é preciso que nós leiamos a Bíblia para entendermos a vontade do Senhor e Ele mesmo nos dá o discernimento para compreender. Você pode orar e pedir: Senhor Jesus, me ajuda a entender a Tua palavra e guardá-la em meu coração. Você lembra que Nicodemos era um mestre da lei, é muito importante, mas ele não compreendeu as palavras de Jesus. Por quê? Porque não é pelo entendimento e pela leitura, mas é pela revelação do Espírito Santo de Deus. Ele não compreendeu o que Jesus falava, mas Pedro, um simples pescador, ele compreendeu que Jesus era o Messias, porque ele foi revelado pelo Espírito Santo de Deus. Então, é muito interessante que Jesus diz nessa parábola, lá no versículo 11, que aqueles que são discípulos dele é dado o direito, é permitido conhecer os mistérios do céu. Então, que você possa, querido, ser ávido para entender a palavra, para compreendê-la. Porque quando essa palavra está realmente inscrita nos nossos corações, nós somos transformados. Vejam vocês, o povo de Nínive era um povo corrupto, um povo mau, um povo temido, um povo que não amava e não honrava a Deus, mas ao ouvir a palavra que foi proclamada da parte de Jonas, ali naquele lugar, ao ouvir aquela palavra que foi vinda direto dos céus, do Senhor, pelo profeta Jonas, aquele povo ele foi transformado e aquela nação foi salva, porque eles deram ouvidos ao que foi falado a eles. Então esse é o poder transformador da palavra de Deus. Também o rei Josias, ao ouvir a palavra do Senhor, o que estava contido ali, ele rasgou as suas vestes e o seu coração diante de Deus, e ele levou toda uma nação a restaurar o culto a Deus. Isso é o impacto que provoca a palavra de Deus no coração de quem é um solo fértil para receber essa palavra. Nós transformamos não apenas nós mesmos, mas aqueles que estão ao nosso redor. Nós vamos frutificar e ser cheios do Espírito Santo de Deus e cheios do fruto do Espírito em nós. E as pessoas verão, não a nós mesmos mais, mas ao Senhor nas nossas vidas e quererão saber qual é o nosso segredo. E o nosso segredo está em realmente sermos verdadeiramente cristãos que praticam a palavra de Deus. Quando nós precisamos, queridos, ser ávidos em compreender a palavra de Deus, porque isso mostra que nós queremos ter uma relação maior com o Senhor. Não basta nós sermos frequentadores da casa de Deus, nós estamos regularmente estar no culto ou agora assistindo online os cultos que são transmitidos, mas é preciso que nós estejamos dispostos a estudar, a buscar compreender essa palavra, a guardá-la no nosso coração, a colocá-la em prática, para que verdadeiramente as nossas vidas sejam transformadas pelo poder dessa palavra. Gostaria de encerrar essa mensagem conclamando você a realmente separar um tempo no seu dia para estudar a palavra do Senhor, para que você possa, por você mesmo, ler essa palavra, que seja a leitura bíblica anual, que seja o estudo dos evangelhos, que seja o estudo de um livro apenas, mas que seja um hábito constante na sua vida, buscar conhecer mais ao Senhor.
E, queridos, a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa que quando nós nos dispomos a lê-la e pedimos ao Senhor em oração para que Ele abra nossa mente, nosso entendimento para compreendê-la, o Senhor, Ele revela coisas grandiosas a nós. Ele fala ao nosso espírito, Ele nos mostra aquilo que nós precisamos mudar e nós somos realmente transformados e impactados. Então, que você e eu possamos realmente ter fome da palavra de Deus e buscar essa palavra para que de fato ela seja viva em nós e nos transforme. Quando somos discípulos de Jesus, o nosso coração é uma terra fértil e nós frutificamos para a glória e honra do nome dele. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia. A paz do Senhor.